Meus irmãos, essa é uma tarde que nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a Páscoa. E é com muita alegria que eu posso dizer para vocês o quanto que Deus falou no meu coração essa semana. Tivemos a oportunidade de conversar à mesa em família, em momentos diferentes, mas foi muito especial. A Páscoa de verdade é a maior notícia que o mundo já recebeu. Porque fala de um túmulo vazio, fala de um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. A ressurreição, meus irmãos, é a pedra de esquina do cristianismo. A Páscoa é o berço da igreja, é a verdade mais excelente que serve de alicerce para a nossa fé. Até porque um Cristo vencido pela morte, retido pela sepultura, jamais poderia ser o Salvador do mundo. E parece que os dias comemorativos na nossa nação brasileira, elas perdem tão facilmente o seu significado, não é? Porque feriados, festas, acabam ocupando mais força do que a celebração. Comprar parece que se torna a coisa mais importante e tão facilmente a gente perde a essência. Assim como o Papai Noel ocupa um espaço maior do que deveria no Natal, por vezes deixando Cristo, mais apagado, assim também é na Páscoa. Parece que o coelhinho, parece que o chocolate ocupa um espaço maior do que deveria. O que tem a ver, pessoal? Páscoa com chocolate? Nada a ver, gente. Absolutamente nada a ver na história. O que tem a ver Páscoa com coelho? Nada a ver. Na história a gente trocou o cordeiro pelo coelho. Trocamos o sangue de Cristo pelo chocolate. O problema é que nós perdemos muitas vezes a oportunidade de fortalecer nossas raízes saudáveis por meio de um cristianismo saudável. Não é possível que nós passemos uma semana inteira como essa, seja no ambiente de trabalho, seja na sua família, sem falar, sem compartilhar o verdadeiro significado da Páscoa para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Essa semana eu fui impactado pela vida da irmã Fátima, aqui da nossa igreja, que decidiu compartilhar dessa mensagem da Páscoa para os vigilantes do seu condomínio. E ela me convidou para ir lá, e eu fui com muita alegria, e eu saí de lá tão impactado que na mesma hora eu já entrei em contato com a síndica do meu condomínio e propus a mesma experiência, e para a graça de Deus foi permitido. E então na quinta-feira, juntamente com meu amigo pastor Johan, que mora no mesmo condomínio que eu, nós tivemos um tempo com aqueles homens, celebrando a mensagem, compartilhando a mensagem de Cristo, da Páscoa com eles. E não demora muito, a gente escuta: isso nunca aconteceu aqui, feito por um morador. Louvado seja o nome de Jesus, glória seja dado a Cristo. Uma porta foi aberta, nomes foram colocados diante do Senhor já em oração. Irmãos, já já nós vamos abrir o texto e nós vamos ler muitos textos hoje. Eu estou te sintonizando, te contextualizando para que você entenda. E hoje no meu coração é assim, eu estou convencido que de fato essa festa da Páscoa precisa ser melhor celebrada na minha vida, na minha família, e não será diferente na Igreja de Jesus. Eu espero que em 2026 nós tenhamos um musical na Casa Viva, nós tenhamos um teatro, nós tenhamos uma coisa ainda mais bela, porque é uma mensagem tão linda, tão poderosa para a gente compartilhar sobre Cristo Jesus. E eu tenho no meu coração o desejo de instruir a igreja, para a gente entender do Velho Testamento até chegar em Cristo Jesus. Vamos entender, irmãos,
A Bíblia fala de 7 festas judaicas. 7 festas judaicas que eram praticadas pelo povo de Israel. 4 dessas festas são chamadas festas intermediárias. E 3 delas são festas principais. E eu menciono apenas as 3. Festa dos tabernáculos, festa do Pentecoste e a terceira festa, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, irmãos, foi institucionalizada pelo próprio Deus. Não foi iniciada por homem algum. Ninguém, nenhum homem teve uma ideia brilhante. Vamos fazer a Páscoa? Vamos inventar essa festa? Não. A Páscoa foi uma festa inaugurada pelo próprio Deus. Em que período isso aconteceu? O período onde o povo de Israel ainda estavam debaixo da opressão do Egito. E depois de uma série de pragas que vieram a destronar divindades egípcias, Deus está então naquela experiência das 10 pragas, desintoxicando o povo de uma experiência pagã muito forte entre os egípcios, tirando o povo daquela experiência do sincretismo, da mitologia egípcia. Em seguida, Deus liberta o povo, e vocês já conhecem a história, e o texto diz que ele liberta o povo com mão forte. Só que antes desse povo sair, antes do novo chegar para Israel, Deus disse que a festa da Páscoa deveria ser comemorada ainda no Egito. Bom, o texto que nós leremos é Êxodo capítulo 12, e eu peço então que você abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, dos versos 1 a 8. Abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, dos versos 1 a 8. A palavra de Deus diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Então cada família pegava para si um cordeiro para cada família. Verso 4: mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Fala passo a passo como seria a Páscoa no Velho Testamento. Essa festa, irmãos, não tem só um valor cerimonial, queridos. Ele tem um valor espiritual. Que valor é esse? Essas instruções para a cerimônia da Páscoa, vocês perceberam que 3 coisas não podem faltar: cordeiro, pães sem fermento e ervas amargas. Você percebeu que nenhum desses 3 elementos comumente compõe as nossas mesas
de Páscoa. Só para você perceber um pouco como a gente se desconecta da essência tão facilmente. Não tem mais cordeiro, não tem mais pães sem fermentos, não tem mais ervas amargas, porque de alguma forma nós comercializamos outras coisas para tornar o nosso momento mais palatável, né? Então, tenho a incumbência de compartilhar com vocês essa Páscoa bíblica para um propósito. E eu gostaria que você continuasse o texto comigo agora, a partir do verso 24, no mesmo Êxodo 12, a partir do verso 24. Lê comigo. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Verso 27, respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Veja só, meus irmãos, esses textos que falam sobre a Páscoa, enquanto vocês estiverem fazendo uma festa, o anjo da morte dos primogênitos ceifará os primogênitos. Você vai compreender toda essa leitura, mas vocês que têm o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, você onde o cordeiro de Deus está dentro das casas, vocês experimentarão o livramento. Quem tem em Cristo, o cordeiro de Deus tem o livramento. Essa é uma mensagem poderosa que passa para nós. O maior alvo da Páscoa não é apenas o templo, a congregação, mas uma casa. Há um grande interesse da parte de Deus em trazer essa mensagem para nós. Há uma casa, há uma família, há um cordeiro, e até quando você perceber que a família é pequena, você pode chamar mais alguém para compartilhar da Páscoa com você. A Páscoa, meus irmãos, não pode ser celebrada apenas no ambiente religioso. A Páscoa deve ser celebrada no ambiente familiar. Isso, de fato, precisa entrar na nossa cultura, ser devolvido para nós, as casas, pais, celebrar com os filhos. E não somente isso, irmãos, a Páscoa também deve ser uma mesa posta. Vocês percebem no verso 4, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo. Que palavra especial para o nosso coração. Nós estamos exatamente nessa semana vivendo isso, não é? A Casa Viva que chegou nesse lugar, e nós temos uma mensagem de Cristo para compartilhar, sem arrogância, sem dizer que nós somos o que tem a verdade. Nós acreditamos naquilo que pregamos, nós temos Cristo ressurreto. Sim, é o caminho, a verdade e a vida, que não é só nosso, é de várias outras pessoas que creem também em Cristo Jesus, e nós vamos compartilhar, porque nós temos muito para compartilhar com quem tem fome e sede de Deus, amém? Daí nós temos a clareza dos textos dos evangelhos que diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Jesus é o cordeiro, é esse grande cordeiro, irmãos, que é muito só para a nossa família. Por isso, bata nas portas dos vizinhos para compartilhar o cordeiro de Deus. Compartilhar sobre Páscoa é chamar pessoas à mesa, para a nossa igreja, para a nossa família, sacrificando aquele que de fato já morreu, já ressuscitou. Por isso, quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Preste atenção,
A nossa Páscoa não pode ser só festa. A nossa Páscoa não pode ser só o que o comércio nos vende. Cadê o sacrifício? João, capítulo 1, dos versos 26 a 31. Quero ler com vocês esse texto. João, capítulo 1, dos versos 26 a 31. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, verso 29, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Meus irmãos, esse dia chegou. Esse dia chegou. Lá vem Jesus, olhando para Páscoa que foi inaugurada pelo próprio Deus no meio do seu povo. Eis o Cordeiro de Deus. Como é o verdadeiro sentido da Páscoa? Meus irmãos, se a festa da Páscoa precisava de um animal morto, sem fermento, ervas finas, agora eu estou vindo para ser o motivo da Páscoa, não só para os judeus, agora para os gregos, agora para os gentios. Jesus está dizendo para nós: eu vim não só para os judeus, eu vim para o continente africano, eu vim para a América, eu vim para o Brasil, eu vim para o Ceará, eu vim para a sua família. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só de Israel, aleluia, mas de todos, eu vim tirar, eu vim resgatar aquele que estava nas mãos do inimigo. Eu sou o Cordeiro de Deus. E aí nós temos o texto de Mateus 26, dos versos 17 a 20. Você precisa acompanhar essa leitura comigo. Mateus capítulo 26, dos versos 17 a 20. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e diga: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Irmãos, esse texto tem tudo a ver com o que a Casa Viva se propõe a ser nessa face da terra. Páscoa tem tudo a ver com mesa, com casa, com família, com olho no olho. E eles fizeram como Jesus, verso 19, lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E a pergunta é: que Páscoa é essa que Jesus celebrou com os discípulos? A Páscoa judaica, meus irmãos. Jesus cumpriu toda a lei. Nós não celebramos a Páscoa judaica, nós celebramos a Páscoa cristã. Mas é dentro do contexto da festa judaica que Jesus vai ressignificar a Páscoa. Isso é tremendo. Então, eles estão achando, esses discípulos, que será a mesma festa. Jesus permite que eles preparam tudo como tem que ser. E a mesma cerimônia como foi no passado, agora está acontecendo à mesa. Eles sabem como tem que ser a mesa. Certamente naquela mesa tinha pães sem fermento, ervas amargas,
um cordeiro. Mas é naquele dia que Jesus vai ressignificar a Páscoa, porque é isso que Jesus faz. Ele entra no nosso barco para nos ensinar como lidar com a tempestade. É isso que Jesus faz. Ele entra na nossa família para nos ensinar como é que ama a esposa, como é que ama o marido, como é que ama a família. Jesus, ele vai entrando e ele vai nos ensinando, porque ele é sábio, porque ele é gentil, porque ele nos alcança. De acordo com o texto de Êxodo capítulo 12, também Êxodo 13 e também Josué 5, para participar da Páscoa, meus irmãos, precisava ser judeu, exceto o estrangeiro que passasse pela experiência da circuncisão. Mas a circuncisão era o método que Deus havia instruído o pai Abraão, lembra disso? Para que toda a sua linhagem também pertencesse à linhagem de Jesus. Jesus estava dizendo que tudo isso seria apenas uma sombra, porque quando ele ressignificasse a Páscoa, não mais seria necessário circuncisão. Por quê? Porque, mais uma vez, Jesus está dizendo, eu sou a circuncisão por você. Eles fizeram como Jesus havia ordenado, diz o texto, e ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com seus discípulos. Então, Páscoa tem a ver com mesa. Páscoa cristã, Páscoa bíblica, teológica, é Jesus à mesa comigo, conosco. A Páscoa é um lugar onde Jesus se senta. Enquanto comiam, então Jesus está cumprindo a Páscoa, ele está comendo a Páscoa judaica, e ele então vai reinterpretar essa festa. E eu acredito que isso é algo extraordinário para você entender, inclusive para nós participarmos da ceia já já. Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomem, comam, isto é o meu corpo. Nunca na história de Israel um mestre havia dito isso na mesa da Páscoa. A seguir ele tomou o cálice, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Irmãos, Páscoa tem a ver com mesa, mas Páscoa tem a ver com remissão de pecados. Páscoa tem a ver com perdão, Páscoa tem a ver com recomeço, Páscoa tem a ver com reconhecer os meus pecados, dizendo, Cristo, o Senhor é quem me perdoa, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos capítulo 8, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação. Jesus vai agora ressignificar a Páscoa. E se você vai lembrar de uma outra ministração que fizemos aqui na Casa Viva, ministrando sobre João capítulo 13 até o João capítulo 17, onde eu relato a perspectiva das últimas 2 horas da vida de Jesus na terra, e o que Jesus nos faz lembrar do que ele nos ensinou. Esses 5 capítulos retratam um excelente resumo de tudo o que Cristo fez. É no contexto da ceia, é no contexto da Páscoa que Jesus está trazendo os seus discípulos, está dizendo durante a ceia. É no ambiente da ceia que Jesus ressignifica a Páscoa. João 13 é na mesa da ceia que ele diz que o amor não pode ser mais condicional. O amor agora é incondicional, porque ele diz assim, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Irmãos, Páscoa é amor incondicional. Essa é a mensagem de Jesus na mesa da Páscoa com seus discípulos. Ainda na mesa da ceia, ele diz em João capítulo 13, sendo eu, Senhor e servo, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros.
Páscoa é Jesus sentado à mesa, ressignificando este memorial, dizendo: agora o pão sem fermento sou eu sou o pão vivo que desceu do céu, e eu que sou o pão vivo que desceu do céu, estou dizendo, esse amor que era tratado de forma condicional, agora é incondicional. Este serviço que também era para quem me agradava, agora eu sirvo a todos, inclusive eu lavo os pés dos meus perseguidores, dos meus traidores. Jesus está ressignificando a Páscoa, gente. É na mesa da Páscoa, em João 14, que ele diz: não se turbe o vosso coração, porque o caminho para a esperança é crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na mesa da ceia, Jesus está nos ensinando que nele há esperança. Não se turbe o vosso coração. É na mesa da ceia, em João 15, que ele diz: não há nada que você faça que prospere, até que você dependa de mim, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Ele vai mudando essa conversa e vai ressignificando isso para os seus discípulos. É na mesa da ceia, em João 16, que ele revela o Espírito Santo aos seus discípulos como sendo consolador e aquele que mudaria o homem de dentro para fora, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, fazendo algo que nenhum de nós podemos fazer. Aliás, nós até tentamos, nós até insistimos em mudar o coração do outro, a gente até acredita na tática da manipulação, da opressão, da persuasão para mudar o coração de alguém. Jesus está dizendo: você quer ver mudança no coração de alguém? Dependa do Espírito Santo, porque ele é como água, ele é como um vento, ele é como um sopro, ele muda de dentro para fora, ele é aquele que transforma o coração do homem. João capítulo 16, Jesus está ressignificando a ceia na mesa, e lá em João 17, é na mesa que ele vai orar pelos seus discípulos que ainda creriam nele. Irmãos, na Páscoa Jesus orou por você. Na Páscoa Jesus orou por mim. Na Páscoa, na eternidade, Jesus orou por mim, e ele já tinha no plano dele que nos meus 15 anos eu o conheceria de verdade, e que isso mudaria a minha vida para sempre. Quando ele termina essa conversa na mesa da ceia, dentro da celebração da Páscoa, ele dá toda a instrução que ele entende que o povo, que os seus discípulos deveriam entender, ressignifica a Páscoa, institui a Santa Ceia, e então ele vai para o Getsêmani. Agora ele vai para ser morto. Em João 18, depois de dizer tudo isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos. Quando Jesus então pega um pedaço de pão, está dizendo: isto é meu corpo. Ele está dizendo: façam isto em memória de mim. Isto é, a sua memória precisa valorizar o sacrifício que eu fiz por você. É isso que acontece na ceia, irmãos. Nós estamos trazendo a memória, a dor, o sofrimento, não para que a gente sinta a mesma dor que ele, que seria impossível, mas para que a gente tenha a empatia de sentir aquela experiência e dizer: foi pela cruz, foi na cruz que eu e você fomos conquistados. Agora não é sobre o cordeiro, não é sobre o sangue do cordeiro na porta, é sobre o cordeiro dentro de nós. Na mesa é sobre o cordeiro dentro de nós, é sobre o cordeiro nos nossos corações, no coração dos nossos filhos.
Daí dá para a gente entender o que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque agora Ele está em mim. Se na Páscoa do povo judeu o sangue do Cordeiro é símbolo do amor de Deus, dando livramento a Israel, na Páscoa cristã, agora em Cristo, o nosso Deus e Pai está enviando Jesus, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, inclusive o pecado do mundo, do meu coração, do seu coração. Se na Páscoa judaica o sangue do Cordeiro tira o povo de Israel do Egito, é na Páscoa cristã que o sangue de Cristo, o Cordeiro de Cristo, me livra da morte do inferno. O meu salário era a morte, tormenta, mas de repente, eis que o Cordeiro de Deus se manifesta, e eu vim te dar vida, vida em abundância, vida eterna. Você pode agradecer por isso, você pode celebrar a Deus por isso, por Cristo, em Cristo, nós temos vida abundante, aleluia. Um dos textos tremendos, irmãos, sobre a festa pascal é 1 Coríntios 5, dos versos 7 a 9, eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. 1 Coríntios capítulo 5, dos versos 7 a 9, purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Portanto, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O meu Cordeiro morreu, mas ressuscitou como leão. O Cordeiro de Deus morreu na sexta-feira, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou. Jesus é o nosso Cordeiro pascal. O Cordeiro da Páscoa tinha uma hora para morrer, irmãos. Eu acho lindo o texto de João capítulo 12, quando ele diz: é chegado a hora. Essa expressão é tão forte, porque até o dia da morte de Cristo, ele tinha o domínio, o Pai tinha o domínio. Você deve lembrar, quando nos primeiros milagres de Jesus, ele pedia para que aqueles que fossem curados não saíssem falando que ele estava sendo curado. Por quê? Porque o diabo, que acompanhou toda a história da humanidade, sabia que a qualquer momento o Cordeiro nasceria. Não é por acaso que quando Moisés nasce, o libertador de Israel, o mundo espiritual já sabia que ele poderia ser o Cristo. E na palavra de Deus, o Moisés é uma tipificação de Cristo. É por isso que Faraó manda matar os bebês. Por que isso, gente? Porque o mundo espiritual reconhece tempos e épocas que está por acontecer da parte de Deus na nossa vida. Tem coisas no mundo espiritual, tem bênçãos no mundo espiritual. Você sabe que está chegando, sabe quando você está vivendo algo novo, Deus está te cercando, Deus está te amando, Ele começa a enviar pessoas, Ele começa a cuidar de você, e não demora muito, as coisas começam a ficar muito difíceis, não demora muito, aquilo que estava confortável, estava bacana, começa a mudar. Por quê? Porque o mundo espiritual sabe que você está no caminho da cruz, no caminho de Cristo, no caminho da verdade, então algo se levanta. Então não é por acaso não, ok? Não foi assim com Cristo, não foi assim com Moisés, o mundo espiritual reconheceu, assim aconteceu com Jesus. Quando ele nasce, qual é a ordem? Manda matar as crianças, manda matar todos aqueles pequenos. Por quê?
Porque Faraó, assim como Pilatos, assim como Herodes, eles já sabiam de que algo estava por acontecer. E quando você menos espera, o inimigo de Deus está usando pessoas que você nem sabe, que você nem acredita que aquela pessoa falou pela boca do inimigo de Deus. Não tem a ver com seu amigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, diz Efésios capítulo 6, mas contra principados e potestades. Não é à toa que por vezes Jesus teve que olhar para Judas, teve que olhar para Pedro e dizer para Pedro: arreda de mim, Satanás. Porque o mesmo Pedro que declarou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, foi o mesmo que disse: não, o senhor não vai para a cruz, não. Você não pode impedir o plano de Deus. Era plano de Deus Cristo ir para a cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Glória a Deus. Jesus é aquele que ressuscitou. Êxodo 12:6. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. O tempo está nas mãos de Deus. É chegado a hora. E assim como a Páscoa no Velho Testamento, o cordeiro era morto à tarde. Se Jesus é o cordeiro que morre para nos libertar do inferno, que horas você acha que ele morreu? Vamos ver isso na palavra de Deus. Ele não pode morrer na cruz a qualquer hora, irmãos. Jesus precisava morrer na mesma hora, ou no mesmo período que os judeus sacrificavam seus cordeiros, na parte da tarde. Só para lembrar você, Jesus celebrou a ceia da Páscoa com seus discípulos numa quinta-feira. E só depois de celebrar a Páscoa, isso tudo que nós estamos compartilhando aqui com vocês, na madrugada de quinta-feira, ele foi preso. E naquela madrugada toda, ele esteve nas mãos de Herodes e Pilatos. E os dois comprovaram algo, dizendo: ele não tem defeito algum, ele é perfeito, porque para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisava ser perfeito. Estava só confirmando que o Cordeiro na Páscoa precisa ser perfeito. Nós não temos o que fazer. O que fazer então? Levá-lo então, Jesus, à cruz. Levá-lo até o Gólgota. Jesus andou por mais de 400 metros, carregando uma cruz. No percurso, um homem chamado Simão Cirineu é constrangido a também carregar a cruz. Jesus é pregado, os pés dele é pregado à cruz. Uma coroa de espinho vem em sua cabeça. E ele foi levantado vagarosamente naquela cruz. Sabe que hora é essa? Marcos 15:25. Está escrito: eram 9h da manhã quando o crucificaram. Ele foi crucificado às 9h da manhã, mas ele só morreu à tarde. Você já tinha parado para pensar nisso? Quantas horas Jesus ficou pregado naquela cruz? Me confirma isso. Onde está na Bíblia que Jesus morreu à tarde? Marcos capítulo 5, verso 34. E às 3h, Jesus clamou em alta voz: Elohim, Elohim, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É muita perfeição, meus irmãos. A palavra de Deus é perfeita. O Cristo é perfeito. Às 9h da manhã, Cristo está crucificado. O relógio da eternidade está batendo forte. O tempo de Deus chega, mas é à tarde. Os céus estão escurecidos. Jesus abre a boca e diz: está consumado.
Às 15h, Jesus expira e morre. Então o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Jesus inaugura o novo e vivo caminho pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Jesus é a minha Páscoa. E para você? Esse cerimonial da ceia, irmãos, foi instituído por Jesus na Páscoa e é institucionalizado por Jesus para a igreja viver, trazendo a memória até que Ele volte, até que Ele venha. Foi no ambiente da Páscoa que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo. Foi no ambiente da Páscoa que Jesus pegou o cálice e disse: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Jesus está dizendo: a Páscoa na antiga aliança agora é Páscoa em memória de mim para sempre. Isso reforça, igreja, a valorização pela experiência da Santa Ceia. Sim, você pode viver a Santa Ceia na sua família. Sim, o pai, a mãe, pode celebrar a ceia entre os membros da sua família, mas este memorial foi deixado aos seus discípulos, à igreja de Jesus. Portanto, nós vamos viver a Santa Ceia com um coração cheio, profundo de gratidão por aquilo que Cristo fez na cruz. Feche seus olhos por um instante. Comece a agradecer a esse Cristo. Comece a honrá-lo. Hoje Ele te ensinou mais sobre a beleza dessa Páscoa. Ele começou uma nova história na vida dos seus discípulos, e não foi diferente na minha vida e na sua vida. Honre a Ele. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Ele foi imolado, Ele foi cruelmente crucificado, Ele se entregou na cruz, sendo Ele perfeito. Ele nos amou, sendo ainda nós pecadores. E você não pode sair deste lugar sem perceber, sem entender, sem receber este que é o maior presente que você pode receber na Páscoa: a salvação em Cristo Jesus. Ele vive, Ele é real. Ele não só dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo, Ele já nos livrou do império das trevas e já nos trouxe para o Filho amado. Ele já rasgou o véu que não era permitido você ter acesso a Deus. Alguém tinha que orar por você, alguém tinha que oferecer os pecados por você, mas não precisa mais isso. Agora nós temos acesso a Ele na nossa casa, no nosso carro, em qualquer lugar. Eu tenho acesso ao Cristo que venceu. Ele me ama, Ele te ama, e eu celebro ao Cristo nesse lugar. Eu celebro a Cristo com você nesse lugar. Ele me ama, Ele te ama. Renove a sua aliança com Ele, meu irmão. Renove a sua fidelidade a Cristo. Sim, se o pecado tem te afastado dEle, reconheça nessa tarde e noite: Pai, o pecado nunca será bem-vindo na nossa relação. Eu creio que o Espírito Santo, estando nesse lugar, Ele mesmo te trará a voz de convencimento e de transformação. Ninguém precisa te acusar,
Até porque esse ambiente é um ambiente de cura, é um ambiente de restauração, é um ambiente de transformação, não um ambiente de acusação, mas é bem verdade. E a sua consciência lhe revela, e o seu coração lateja, e o Espírito Santo fala com você. Seria hoje o dia para você dizer: eu não quero mais Jesus como apenas alguém que eu lembro em datas comemorativas. Eu não quero mais só Jesus para ser o sócio dos meus negócios. Eu não quero mais honrar Jesus só nos domingos. Eu quero andar com Ele, eu quero viver com Ele. Como eu faço para ter Ele dentro do meu coração? Como eu faço para Ele ser Senhor da minha vida? Como eu faço para viver uma vida transformada? Nenhum poder é maior do que o poder de Jesus. Sim, Ele pode te libertar, te transformar de coisas que você jamais poderia sozinho. Ele pode sim mudar a tua história, situações que jamais você mudaria com o seu dinheiro, com sua influência. Ele é tudo, está sobre todos. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem o domínio de tudo. Tudo está nas suas mãos. Seria hoje o seu dia, querido, para você perder o medo, abrir mão da dúvida e se posicionar com certeza. Sim, hoje eu me posiciono como um verdadeiro discípulo de Jesus, porque isso só é possível se você recebê-lo de todo o coração.